Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua paz, na sua proteção. Narra-se que o príncipe Siddhartha Gautama, depois de horas de silêncio e de reflexão, saiu para receber alguns dos seus discípulos no monastério, no qual ele ensinava as notáveis lições a respeito da compaixão e das 4 nobres verdades. Buda, naquele dia, parecia ter um olhar especial, parecia estar numa serenidade ainda mais destacada, a ponto de, ao aparecer aos seus discípulos, um deles, um dos mais dedicados, teve uma exclamação e abordou o mestre mais ou menos nessas palavras: Senhor, o Senhor sabe que desenvolvi uma clarividência, e quando o Senhor adentrou esse recinto, jato de luz foi projetado sobre esse cenário. Eu fiquei a pensar se era um anjo que havia entrado nesse salão. E é assim que eu pergunto ao Senhor se já sois um anjo. E Buda sorriu e respondeu negativamente, balançando a cabeça: sois um santo, então? E Buda repetiu o mesmo gesto, afirmando, portanto, negativamente: se não sois nem um anjo, nem um santo, porque essa claridade toda que eu vejo quando você se aproximou de nós? E Buda teria respondido: é porque eu estou desperto. Essa história é base fundamental e a essência do raciocínio que iremos desenvolver em torno do tema Desperte e Seja Feliz. Porque ao longo dos tempos, os grandes pensadores que se dedicaram a estudar a felicidade que sempre foi um dos temas caros da filosofia, no seu principado a filosofia sempre se preocupou com felicidade. Os grandes pensadores e escolas teóricas de Alexandria, Babilônia, da Grécia ao Egito, se dedicaram a entender qual era o caráter de um ser humano feliz, quais seriam os requisitos essenciais para que a criatura fosse realmente feliz. Isso norteou e perturbou a cabeça dos grandes intelectuais, de Leucipo, Lucrécio e Demócrito, a Sócrates, Platão e Aristóteles, dos grandes rishis e homens santos da Índia e do Egito, aos grandes sábios e místicos da Idade Média. A felicidade sempre foi um dos temas principais da arte de filosofar, e cada uma das escolas e cada um dos pensadores deu um enfoque, um recorte específico particular, deu uma apresentação específica, e ao longo das eras, ao longo dos tempos, infelizmente, a conclusão dos pensadores ao longo dos tempos é uma conclusão pessimista em torno da felicidade. Ao longo dos tempos, nós temos visto que aquelas teses belas do romantismo, do idealismo socrático-platônico, foram sendo lentamente abandonadas para as teses sofisticadas e todas elas envolvidas num emaranhado de argumentação filosófica para defender a ideia de que a felicidade é uma utopia, é uma quimera. E quanto mais a criatura amadurece, quanto mais a criatura se desenvolve e a sociedade se organiza, mais infeliz, segundo alguns autores, ou menos feliz, se quisermos alguns autores mais otimistas, a sociedade assim se apresenta. Parece, para alguns pensadores, daqueles mais admirados e conhecidos no mundo, que à medida que a sociedade avança e desenvolve, mais infeliz ela fica. É essa a conclusão de muitos desses estudiosos. Não foi à toa que o filósofo Jean-Paul Sartre, o grande filósofo, vencedor e sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, o pai do existencialismo do século XX, estabeleceu que liberdade é sinônimo de angústia. Sartre tinha uma ideia de que quanto mais nós temos um repertório ampliado, quanto mais temos opções de escolher, a criatura, curiosamente, se angustia com isso. De alguma forma, ele tem razão. Porque se a gente examinar, mesmo de maneira superficial, a gente vai ver
que em épocas passadas muita coisa não se fazia, ou não se procedia, ou não se praticava, porque não podia. Não é porque a criatura não queria, mas porque era proibido, porque tinha limitações, porque tinha restrições, porque tinha castração. E às vezes a gente fica pensando que nas sociedades do passado as coisas eram melhores. Melhores quando a gente está distante historicamente. Mas a verdade é que a criatura muitas vezes não tinha a possibilidade de fazer o que hoje ela tem. O repertório hoje que a gente tem, de liberdade, de autonomia, quantos dos nossos avós, bisavós, as gerações passadas, tinham vidas onde as escolhas e as alternativas eram muito mais limitadas do que agora, que a gente tem amplas possibilidades. E, curiosamente, isso não tem feito a criatura mais feliz. Curiosamente, a ampliação desse repertório parece ter dado mais angústia, conforme profetizou Sartre. Curiosamente, quando a gente tem mais opções de escolha, escolher parece ser angustiante ao ser humano. Porque escolher, ainda segundo Sartre, é renunciar outras opções. Ao tomar uma atitude e ao deliberar, optar por um caminho, eu estou abrindo mão de outros caminhos. E renunciar sempre gera angústia. Sempre gera algum tipo de conflito. E Sartre dizia que o ser humano está condenado a ser livre e, portanto, condenado a viver em angústia. É interessante isso, né? Nós temos hoje uma riqueza de possibilidades, alternativas às mais variadas, coisas que os nossos avós nem sonharam. No entanto, curiosamente, o mundo parece mais triste. Isso não resolveu a inquietação e a ânsia do ser humano. Filósofos do século XX e do XXI chegaram a concluir, em cima disso, de que o amadurecimento parece gerar mais angústia. Que quanto mais a gente amadurece, mais a gente se angustia. Schopenhauer, o filósofo alemão, chegou a dizer que o ser humano é um animal que tem a chata capacidade de raciocinar. E quanto mais ele raciocina e ele descobre sobre sua realidade, mais ele sofre. E mais ele é infeliz. Quer dizer, Schopenhauer tinha a ideia de que quanto mais ignorante, mais feliz a gente é. A felicidade infantil, da ingenuidade. E à medida que a criatura vai despertando, vai amadurecendo, vai conhecendo a sua realidade, conhecendo a si mesmo, descobrindo a essência da sua vida, mais ele sofre. Ou, na visão de Schopenhauer, mais infeliz ele é, porque infeliz já é. Schopenhauer chegava a dizer que a alegria de agora também é infelicidade, porque vai gerar a saudade da alegria amanhã que eu não vou ter mais. Olha que nem Rivotril vai ajudar. Porque a vida é sofrimento para ele. Então o gozo, a satisfação, o bem-estar de agora também é sofrimento. Porque amanhã eu vou sentir saudade desse bem-estar que já não tenho mais e que já se foi. E isso também é um sofrimento. A vida, portanto, é esse sofrimento. Freud, quando estabeleceu um dos textos mais importantes da era moderna e também da pós-modernidade, o texto Mal-Estar da Cultura, ou Mal-Estar da Civilização, a depender da tradução, ele defendeu a ideia de que a fundação da cultura e a fundação da civilização, com bases na psicanálise, surgiu a partir do momento que o ser humano renunciou a certa parte dos seus instintos. Para produzir cultura, para produzir civilização, eu tive que frear, reprimir parte dos meus instintos para poder viver em sociedade. Do contrário, se eu colocasse para fora todos os meus instintos, a vida em sociedade seria incompatível, porque a gente viveria na barbárie. Então, para produzir cultura, vou usar a linguagem psicanalítica freudiana, para produzir cultura, o ser humano teve que renunciar parte da sua libido. Porque a libido para Freud é mais abrangente, é o desejo no sentido mais genérico, mais abrangente. E ao renunciar isso, ele produziu cultura. Portanto, cultura, civilização, conhecimento acadêmico é resultado, na visão freudiana, de um trauma. Em certa dose tem razão. Pegue o seu filho e bote para estudar para você ver se ele fica prazeroso. Alegre, estou estudando aqui. É traumatizante. E só se produz cultura com esse trauma freudiano, digamos assim. Como se a gente tivesse que renunciar parte do desejo sexual, na visão freudiana, para poder pensar em outras coisas. Essa é a ideia. Só que nesse texto, que é um dos textos clássicos,
um dos textos mais importantes da era moderna, Freud vai dizer que o preço a pagar foi esse mal-estar. E o mal-estar, simbolizado na neurose psicanalítica, na neurose freudiana, é esse instinto reprimido que de vez em quando vem à tona nas guerras, na violência, que para Freud era inevitável, não tinha muito o que fazer na visão pessimista dele, ou de vez em quando a fera dos instintos vinha à tona, ocasionando uma certa confusão. E esse mal-estar é o mal-estar da cultura, portanto, da civilização, que é uma certa dose de infelicidade e diante da qual não tem muito jeito para o pai da psicanálise. Essa ideia influenciou os grandes pensadores do século XX e do século XXI. Não é à toa que homens extraordinários, alguns que são referências hoje na filosofia, costumam dizer, e com certa dose de acerto, com certa dose de justiça, o mundo de hoje está mais deprimido. Está muito mais deprimido do que gerações anteriores. A sociedade, por incrível que pareça, está cada vez mais infeliz. E essa ideia chama a atenção, curiosamente, esse paradoxo. O amadurecimento da sociedade, as conquistas intelectuais e tecnológicas, a ampliação de espaço e um mal-estar. O mal-estar freudiano, o mal-estar da civilização, o mal-estar da cultura. E por isso, as conclusões desses grandes pensadores normalmente não são conclusões boas, são conclusões pessimistas. A felicidade foi tema do hedonismo grego, que dizia que felicidade é sinônimo de prazer, mas que não vigorou e não foi suficiente para demonstrar um estado feliz entre os seus adeptos. Porque a vida de prazer, a vida de carpe diem, como se diz, a vida de curtir o momento, normalmente se resume no gozo mais imediato, as sensações materiais, o estômago, o sexo, o repouso, as sensações mais básicas que devem ser atendidas, que podem ser atendidas, mas que não necessariamente propiciam felicidade. Do contrário, os homens gozadores, alguns conhecidos na história da humanidade, deveriam ser modelos de felicidade, não são. Alguns, pelo excesso de prazeres, tombaram no tédio e mais tarde na drogadição e no suicídio. Quem não se recorda de Humphrey Bogart, o ator de Casablanca, que era o galã da época, objeto de cobiça das mulheres, famoso, milionário e profundamente infeliz, afundando-se nos últimos dias no alcoolismo e na depressão. Quem não se recorda de George Sanders, esse homem que ganhou o Oscar na década de 50 no filme A Malvada? Eu sei que não é da época de vocês, eu estava desencarnando da outra ainda. Esse homem, com 60 anos, foi num hotel, pagou a diária do hotel, escreveu uma carta para a família dizendo que ele tinha qualquer mulher na cama dele, que ele já comeu nos melhores restaurantes, que ele já gozou tudo que a vida pode proporcionar e que ele não vê sentido mais na vida, se entupiu de medicamentos e morreu. E quantos outros? Marilyn Monroe, essa mulher que teve vários relacionamentos, alguns dos quais cobiçados, se envolveu com Arthur de Maggio, se envolveu com Arthur Miller. Um era um grande intelectual que a amava profundamente. O outro, um astro do beisebol. O primeiro, depois que ela se separou dele, e anos depois, quando morreu, ele continuava até o resto da vida, até os 90 anos que viveu, toda semana levando um buquê de flores para a sepultura dela. Amou-a profundamente, mas ela teve inúmeros relacionamentos conturbados. Parece que aquilo não a satisfazia. E antes de se entupir de medicamento e morrer por conta dos barbitúricos que tomou, segundo a imprensa, suicídio, mas a história não é bem assim. Quem leu uma das obras de Chico Xavier, ela própria vem e esclarece a situação. Mas a verdade é que desencarna de maneira dolorosa, infeliz inclusive, numa época em que inclusive estabelecia uma relação clandestina e escondida com um dos políticos mais famosos do século XX. Parece não satisfazer o gozo, porque o gozo não tem limite. E quanto mais se tem, mais se quer, e mais se fica insaciável e insatisfeito. O hedonismo grego. Por outro lado, a escola que se contrapõe, o cinismo grego, falava que é o contrário. Quanto mais se tem para gozar, mais se apega ao que se tem e se sofre pelo apego. É necessário não ter nada. E Diógenes, o pai da filosofia grega, segundo a tradição, vivia com um tonel, uma barrica
de madeira em volta das partes íntimas apenas, para não se preocupar com nada. Mas isso não também se sustenta. Porque há muita gente que tem apego pela posse e aqueles que têm apego pela não posse, por aquilo que não tem e gostariam de ter. E havia exemplos na época. Não vigorou também. Veio o estoicismo, que fez escola, inclusive no Império Romano com Sêneca, com Epafrodito, Nero, Domício Nero, imperador romano, gostava dos estoicos, que enfrentavam a vida e o sofrimento com coragem, mas que fez uma elite de pessoas angustiadas, na expectativa do sofrimento que vem para combater o sofrimento. E se pode combater o sofrimento material, não se dá para prever o sofrimento moral. Se eu posso me preparar diante de uma dor física e me preparar psiquicamente para enfrentar, como é que eu me preparo diante de uma calúnia, diante de uma traição, diante de uma bofetada moral, de um abandono? Então, a felicidade também não se resume a isso. Menciona Joana de Ângeles, em uma das suas obras, Lições para a Felicidade, um registro que Heródoto de Halicarnasso, historiador do povo grego, fez no século VI, no famoso século VI de Péricles, o século de florescimento cultural e riqueza cultural e filosófica da Grécia. Heródoto de Halicarnasso, esse historiador, menciona a saga do rei Creso, da Lídia, que conquistou o mundo conhecido, que derrubou todas as nações no mar Mediterrâneo, que saía conquistando e saqueando as cidades. Esse homem que se fez o poderoso do mundo, um dia, no seu palácio, recebeu um dos 7 sábios grego, conhecido como o mais sábio dos sábios, Solon, que esteve com ele, lhe deu um banquete, jantou com Solon, e em determinado momento, no diálogo, Creso disse assim: depois que você viu o palácio, eu quero lhe apresentar uma sala aqui especial. E levou e abriu. Era uma sala de objetos preciosos, chamada Sala do Tesouro. Todas as joias preciosas, as joias mais importantes e mais belas do mundo que ele conquistou das nações que ele saqueava. E depois que apresentou-a, olha a pergunta que ele faz para o filósofo. Na sua opinião, você que percorreu tanto mundo, que conheceu tanta gente, qual é a pessoa mais feliz do mundo? Imaginas o que é que ele esperava de ouvir a resposta. Solon, então, que deve ter adivinhado, sorriu e disse: há muitos anos eu conheci um jovem em Atenas chamado Telos, cumpridor dos deveres, moral ilibada, comportamento exemplar, pai dedicado. Mais tarde, quando os filhos foram adiante, ele cuidou do pai idoso até que o pai morresse, se desobrigou com todos os deveres e quando mais tarde, já avô idoso, Atenas entra em guerra contra Esparta, ele deu a sua vida para defender a pátria. Para mim, esse homem foi o homem mais feliz que eu já conheci. Creso não conseguiu esconder a decepção. Isso muito bem, pode até ser que sim, mas depois desse, qual é o homem mais feliz do mundo que você conhece? Solon sorriu e disse: há poucos anos eu conheci 2 irmãos, também em Atenas. Esses irmãos, Bito e Cleobes, dedicavam-se quase que exclusivamente a cuidar de sua mãe. E quando a mãe morreu, eles também se entregaram à guerra, numa época das guerras das cidades-estado. E esses homens maravilhosos, exemplares, foram, e eu coloco no segundo lugar, das pessoas mais felizes que eu conheci. O rei ficou embaraçado. Olhou para ele e disse: ateniense, como é que você cita esses exemplos depois de conhecer o dono do mundo? Eu sou o senhor do mundo. E o senhor coloca outras pessoas, menos importantes, como mais felizes do que eu? Solon sorriu e disse: majestade, me permita dar um conselho ao senhor. Eu sou idoso, já vivi muitas experiências, já observei muitas vidas, o senhor é jovem. Nunca se dá para avaliar se alguém foi feliz ou não enquanto ela está transcorrendo a vida, enquanto a vida dela está passando, porque tudo pode se alterar de um momento para o outro. E tem cuidado, porque o tempo é o grande mestre que coloca as coisas no seu devido lugar. E eu vi muita gente que se achava feliz sendo castigada pelo castigo do tempo. O rei Creso não deu a mínima importância, esqueceu praticamente aquele diálogo, ficou um tanto embaraçado. No dia seguinte, Solon, antes de viajar, fez o café da manhã, tomou, olhou para o rei e disse: nunca te esqueças do que eu te falei ontem, o castigo do tempo. Foi adiante. Alguns anos depois, Ciro, o rei dos persas, começa a ficar famoso, conquistando nações e estabelecendo aí um outro poder frente a Creso. Creso, então, se viu na obrigação de entrar em guerra contra Ciro. Primeiro, ele foi até o oráculo,
que eram os médiuns da época, para receber informação dos deuses. E os médiuns, o oráculo, os deuses, os espíritos, orientaram a ele, dizendo que o exército de Ciro era mais forte, era mais poderoso, que se ele entrasse em guerra, ele ia ser vencido. E depois que ele ouviu tudo, ele decidiu entrar em guerra. É assim como a gente faz. A gente vai para os espíritos, pede conselho para fazer exatamente o que a gente quer fazer. E aí ele fez isso. Estabeleceu uma guerra, perdeu, foi derrotado, um filho foi morto na guerra, foi humilhado publicamente, enxovalhado, amarrado em uma espécie de poste improvisado, colocado substâncias crepitantes para tocar fogo nele, com lenhas nos pés de madeira. E quando ele estava pronto para morrer, ele começou a chorar e começou a dizer: Solon, como você tinha razão. Diz Heródoto de Halicarnasso que Ciro estava passando na sua cavalaria e ouviu e parou, mandou parar, e reconheceu que era o rei adversário que estava agora vencido. E como ele já sabia, já ouvia falar da fama de Solon, Ciro perguntou: por que você está citando o nome do grande filósofo que eu admiro também? E aí Creso contou a história do castigo do tempo. Ciro meditou, e embora fosse cruel, pediu aos empregados, aos funcionários, aos servos, retirassem ele e poupassem a vida dele. Eu quero ter misericórdia com você, para que um dia alguém possa ter misericórdia comigo. Porque eu também tenho medo do castigo do tempo. Não vou matá-lo, mas vou fazê-lo um rei vassalo, um servo meu e auxiliar meu. E Creso passou os últimos anos da sua vida como braço direito de Ciro. Inclusive, quando Ciro morreu, Cambises, o seu filho, assumiu o trono e ele foi responsável pela educação do menino Cambises e mais tarde foi conselheiro de Cambises, sempre lembrando das suas experiências a respeito do tempo e da derrota na guerra. Essa é a visão da felicidade no sentido material, momentânea, temporal, que passa, que o tempo castiga, que o tempo altera. Pensadores, portanto, pessimistas, repitamos, estabeleceram que a felicidade, portanto, é uma utopia, porque a felicidade é feita de momentos. Essa ideia de que a felicidade é feita de momentos é também um conceito materialista, porque a ideia de que eu quero usufruir agora para depois é uma visão também um tanto imediatista, fazer a felicidade apenas momentos específicos de gozo, momentos específicos de bem-estar. Essa ideia que, de alguma forma, envolveu a mente desses pensadores, desses intelectuais, que estabeleceram que felicidade mesmo é a ingenuidade da infância, o Éden infantil. E à medida que a criatura amadurece, vida adulta, etc., tem uma série de problemas e aí já não há espaço mais para a felicidade. Uma espécie de edição atualizada do pensamento de Rousseau. O homem é bom por natureza, mas a sociedade que o corrompe. O homem feliz é um homem selvagem, primitivo, que não é verdade. O primitivismo é um repertório limitado e a felicidade do homem primitivo é também condicionada e compatível, proporcional ao seu estado de consciência. Eu tenho um filho de 4 anos. Ele pode fazer o bem ou o mal dentro do limite dele. Ele não tem capacidade de fazer o mal como eu. Eu tenho um raio de ação, por conta da amplitude do repertório, de fazer muito mais mal do que ele. Mas também tenho capacidade de fazer muito mais bem do que ele. Porque a imaturidade dele, a falta de discernimento, limita ele de gozar das grandes sensibilidades, dos sentimentos superiores, como também viver sentimentos péssimos, sentimentos ruins, sentimentos bastante cruéis, por causa da limitação do seu discernimento. O espírito também tem uma infância, tem uma fase infantil, que ele é feliz, entre aspas, dentro da sua ignorância, mas incapaz de desfrutar das alegrias do espírito maduro. O que esses pensadores não perceberam é que há um processo evolutivo. E o mal-estar freudiano faz parte desse processo. A mentalidade freudiana não conseguiu ver o trabalho completo. Viu o mal-estar da civilização e não conseguiu ver que esse mal-estar é a criatura por dentro sendo trabalhada. São seus instintos agressivos sendo elaborados para mais tarde uma sociedade melhor. Freud não conseguiu ver a longo prazo, porque era materialista, não tinha visão reencarnacionista e espiritual. Esses pensadores não tinham essas visões, essa visão espiritual que a doutrina espírita proporciona, e por isso não podiam ver a longo prazo que o mal-estar, a neurose, a angústia, é o homem primitivo agora desenvolvendo sensibilidade. Vocês já pararam para pensar? Eu sempre me paro a refletir isso.
que o homem das cavernas não tem dilema ético existencial, não tem crises. O homem primitivo, o homem de Neandertal, a dor dele é brutal. A dor nele é física. A dor que chama a atenção dele é a dor física, do atrito. Sentimentos de angústia, sentimentos de dilema ético, crises existenciais, embora ruins, são sintomas de sensibilidade desenvolvida, de sensibilidade emocional que já foi elaborada. A ideia de que a sociedade deprime mais, em parte é preocupante, mas é o espírito humano desenvolvendo sua sensibilidade para, no futuro, desfrutar de uma sensibilidade mais apurada e positiva. Porque também, viajando para os pântanos e para os locais sombrios, eu também começo a amadurecer e a dar valor aos locais onde o oxigênio é mais puro. Isto é, viajando para os sentimentos ruins e vivendo também e enfrentando os meus demônios internos, as minhas sombras no pensamento junguiano, o meu lado inferior, enfrentando o meu lado inconcebível, inconfessável, que me causa angústia, e esses choques interiores são inevitáveis, eu passo mais tarde a desenvolver e a apreciar os sentimentos elevados que eu vou conquistando também a partir daí, mergulhando internamente no meu mundo interior. Por isso que a felicidade ainda é muito controvertida, porque é vista sempre de um prisma material. Quando a gente pergunta de felicidade, a pessoa, não, eu vou ser feliz quando, e coloca uma condicional, ou se, e é sempre assim. Então a pessoa é feliz quando tem emprego. Eu sou muito feliz porque eu tenho um bom emprego, etc. Aí quando perde emprego, deixa de ser feliz. É feliz porque está namorando. Aí quando não tem mais um namorado ou namorada, deixou de ser feliz. Eu nem sei se hoje é felicidade casar ou ter namorado. Eu acho que a felicidade hoje é separar. Mas enfim, cada época também tem o seu... Né? Mas, ter dinheiro. Eu quero ter dinheiro. Aí eu sou feliz. E quando eu não tenho dinheiro, estou apertado financeiramente, acabou minha felicidade. Então a felicidade condicionada sempre a elementos exteriores, diz Joana de Ângeles. Uma felicidade para fora e que é frágil, porque se altera. Porque o governo, agora esse governo, eu sou infeliz por causa disso. O governo pode até afetar meu bolso, o governo pode até me causar problemas, mas o governo não tem poder de mexer no meu coração, a não ser que eu permita. E não estou criticando nenhum governo, nem do país, nem do mundo. Estou dizendo as instâncias de poder. Porque senão a gente vai colocando também, condicionando a minha felicidade apenas a situações circunstanciais, a contextos externos, a contingências. Quando, na verdade, a felicidade é uma construção interior. É uma construção interior. É uma construção que se melhora com o tempo. Porque o materialismo vai dizer o seguinte, já falei isso aqui várias vezes, o materialismo vai dizer o seguinte, tudo está piorando. Do ponto de vista material, tudo está piorando. Eu já brinquei aqui e repito. Se você é jovem, é bonito ou bonita, tem saúde, não fique feliz não, porque isso é uma questão de tempo. O tempo corrige tudo isso. Resolve esse problema. Porque tudo do ponto de vista material está caminhando para pior. E é verdade. Emmanuel vai dizer, na obra Fonte Viva, se não me falha a memória, tudo que os olhos humanos contemplam ou está morto ou vai morrer. Ou está morto ou vai morrer. Olha aqui, essa é a visão material. Por isso que pensadores materialistas ficaram assim, desgostosos com a vida. Porque de fato é. Você perde a infância, depois perde a juventude. É uma sucessão de perdas. O tempo todo você está se transformando e se deteriorando física, psiquicamente, se desgastando, perdendo pessoas, perdendo vínculos, afetos, o envelhecer. Tudo isso. Parece até que é um erro da criação, né? Não, tal como Deus parece que não pensou direito. Emagrecer dá um trabalho, agora engordar não precisa de muito esforço, não. Envelhecer, etc. Quer dizer, é essa visão material. Mas o Espiritismo vem dizer diferente. O Espiritismo vem dizer que tudo aquilo que piora é exterior e é temporário. Tudo piora para fora e melhora por dentro. Enquanto piora materialmente, nós estamos sempre amadurecendo com a experiência. Sempre.
O que piora é aquilo que é temporário, que está sempre piorando e se desgastando. Aquilo que é eterno, o espírito imortal, está sempre melhor. Está sempre mais amadurecido. Está sempre mais se iluminando. Então, quanto mais piora por fora, melhora por dentro. Olha a visão espírita como é diferente. A visão espírita vai dizer que aquilo que é essencial está melhorando sempre. Está melhorando. Porque o que piora são os aspectos secundários e temporários, impermanentes mesmo, transitórios. Do contrário, a gente vai ficar muito apegado a isso. Como diz uma amiga minha, Flávio, tem 3 idades possíveis no mundo. Eu disse, qual é? Infância, adolescência e você está ótima. Então, quando alguém disser para você está ótima, você sabe que idade você está. Então, mas é isso. Piora por fora para melhorar por dentro. Os Espíritos dizem, no item 132 do Livro dos Espíritos, que o objetivo do ser humano, do Espírito na encarnação humana, o objetivo da encarnação, é o aperfeiçoamento da humanidade. E para lográ-lo, necessário se faz sofrer. Não entenda sofrer aqui no sentido apenas de carpir dor. Sofrer de passar, de experienciar, de vivenciar. Sofrer as vicissitudes da vida material. Foi isso que o Kardec recebeu dos Espíritos. É necessário passar pelas vicissitudes da vida material. As vicissitudes da vida material fazem a gente progredir. Não fossem os problemas e as questões, a humanidade ainda estava no tempo das cavernas. São as dificuldades que fizeram a humanidade avançar. Tentar descobrir alternativas novas. Tentar solucionar questões intelectualmente, tecnologicamente, materialmente e também moralmente. As vicissitudes da vida material fazem o espírito progredir. E a obra de Deus é a obra do espírito. Então, Kardec chega a perguntar no item 922 do Livro dos Espíritos a seguinte questão. Para o ser humano da Terra, porque na 921 e na 920, os Espíritos disseram a Allan Kardec que felicidade depende da circunstância de cada um, o que é felicidade para um não é para outro e vice-versa, porque depende do local onde o ser humano está colocado e das situações onde ele foi colocado, foi situado. Então Kardec no item 922 pergunta, para o homem da Terra, há algum padrão geral? Para o homem da Terra, há algum elemento básico que caracteriza a felicidade geral do ser humano? Os Espíritos responderam o seguinte, para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Notem que perfeição, que síntese dessa resposta. Os estudos hoje em psicologia demonstram que do ponto de vista material, se você não tem dinheiro para conseguir pagar as contas, se você não tem dinheiro para comprar o remédio do seu filho para dar, o dinheiro pode ser um motivo de infelicidade, sim. O dinheiro, ou a falta dele, pode fazer mal à sua vida psíquica e pode alterar o seu estado psíquico. Mas, se você vive uma vida simples e paga as suas contas, mesmo que não tenha muito dinheiro, mesmo que não sobre nada, do ponto de vista do dinheiro, não faz muita diferença se você ganha 3 mil reais ou 3 milhões para a felicidade. As questões existenciais são as mesmas. É o que os Espíritos estão falando. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Que síntese extraordinária que os Espíritos dão a Kardec atual. Para dizer também que o objetivo de estarmos aqui nesse mundo, evoluindo, crescendo, é o aprimoramento do espírito. E o aprimoramento do espírito se faz nas relações, no contato com o outro, nas interações. O espírito se aprimora no aspecto intelectual e no aspecto moral. Digamos em palavras assim mais conhecidas, se aprimora na sabedoria e se aprimora no sentimento. Na sabedoria eu posso até caminhar sozinho, até com notebook, com celular, ensino à distância, sem precisar de ninguém. No autodidatismo eu cresço, eu evoluo. Mas na moralidade, nos sentimentos, eu preciso do outro. O que significa dizer que parte dessa felicidade não consegue ser completa senão no contato com o outro.
Emmanuel vai dizer, o outro é minha escada para Deus. Enquanto os filósofos que eu citei colocam de maneira amarga a evolução da sociedade e a combinação com estados infelizes, a doutrina espírita vai dizer que em longo prazo estamos despertando para sermos felizes, que é a proposta de Joana de Ângeles no livro do mesmo nome, Desperte e Seja Feliz. Que o despertamento espiritual causará inevitavelmente uma felicidade, uma plenitude, mesmo que o despertar inicial seja doloroso. Joana diz isso em Autodescobrimento, outra obra. Ele vai dizer que o despertar espiritual, no início, é como um parto. O parto, hoje não, que tem até técnica que as mulheres dão luz sorrindo. Mas, de maneira geral, o parto gera dor, contração, mas também gera vida, dá vida. O autodescobrimento, o despertar espiritual de Joana de Ângeles em uma das suas obras é um parto. Dói, mas gera vida. Vida espiritual, vida interior. Inicialmente dói, para depois gerar felicidade, gerar plenitude, gerar bem-aventurança. Mesmo no despertar inicial já há uma certa dose de felicidade. Quem não se recorda daquele trecho do Evangelho, Jesus na cruz com os 2 ladrões, e o chamado bom ladrão, ainda não entendo o que é bom ladrão, o que é mau ladrão. Bom ladrão é ladrão de galinha, mau ladrão é do colarinho branco, sei lá. Para mim tudo é ladrão, né? Mas enfim, Dimas, né? O chamado Dimas, o chamado bom ladrão. Em verdade, eu vos digo, estarás comigo no paraíso. E aí há uma série de discussões. Nós espíritas sabemos que acreditar que Jesus prometia imediatamente o paraíso para aquele sujeito é contrário à tese da evolução e do mérito espiritual, né? Alguns irmãos nossos evangélicos utilizam essa passagem para defender a ideia de que não há reencarnação, porque se Jesus, no momento final, naquele ladrão, que era um sujeito equivocado, prometeu o paraíso, cadê a reencarnação? Cadê precisar reencarnar? Mas a verdade é que nós sabemos que não é bem assim. E, apesar de sabermos, isso está estudado aí, que às vezes uma vírgula colocada no lugar errado muda totalmente de sentido, isso é batido muito, né? Em verdade, eu vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, não disse quando. Eu digo hoje, estarás comigo no paraíso. Né? Diferente de dizer, em verdade eu vos digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Muda totalmente o sentido da frase. Mas o que eu quero me ater não é nem a interpretação do texto bíblico. Eu quero me ater a um comentário que Emmanuel fala, porque Emmanuel nem entra nessa polêmica. Emmanuel vai dizer assim, do ponto de vista espiritual, em matéria de espírito, você ter toda uma vida equivocada e morrer do lado do Cristo já é um paraíso. E segundo item, o fato de alguém se arrepender na presença de Jesus e redirecionar o seu caminho antes da morte, já é um paraíso. O fato de eu estar caminhando pelo caminho errado e mudar de rota, eu não consegui ainda fazer o trajeto. Eu fiz o caminho errado, eu vou ter que voltar agora. Eu tenho uma longa caminhada pela frente, porque não é passe de mágica. Mas saber que eu redirecionei o meu caminho e que agora eu estou caminhando no caminho certo, já é felicidade. Vai e não voltes a pecar. A transformação moral. Não precisa já chegar na pureza espiritual para ser feliz. O caminho espiritual já é felicidade. Apesar das suas limitações. Claro que a plenitude absoluta só os espíritos superiores, aqueles que já se despojaram dos conflitos humanos, que já venceram seus desafios. Mas, na relatividade nossa, estar no caminho do bem já é uma felicidade. Muito mais um caminho do que um local para onde se vai. Um remédio que se compra. Me dê aí 2 quilos de felicidade. Então, é muito mais nesse sentido. Muito mais nessas considerações que a gente percebe aí a felicidade pulsante. A felicidade dessas pessoas nobres, que mesmo com seus desafios íntimos, vivendo bem, praticando bem, exercitando bem, no trato com o outro. O trato com o outro é o nosso desafio. Emmanuel vai dizer que todos os missionários... Falei isso na última vez que estive aqui em outra palestra. Todos os missionários que vieram à Terra ensinaram alguma grande verdade espiritual. Magnetismo, chakra, reencarnação. Se você for colocar aqui Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, os grandes profetas do judaísmo, todos eles ensinaram a teoria da mediunidade, profecia, né? Hipnose. Os grandes sábios e fundadores de religião sempre transmitiram algum ensinamento. Jesus escolheu o ensino mais difícil. O ensino de como eu lido com o meu próximo.
Porque esse ensino não dá para ser ensinado, tem que ser vivenciado. Ele escolheu a tarefa mais difícil, diz Emmanuel, e por isso que ao mergulhar no planeta, ele viveu aquilo e demonstrou que aquilo era o que faltava em toda a tradição religiosa até então. Sempre faltou o cuidado com o outro. E eu só posso ser feliz quando eu vencer os meus desafios íntimos que aparecem na relação com o outro. Porque o outro é minha oportunidade de me vencer a mim mesmo. Seja a pessoa difícil, que me exige me melhorar, porque se a pessoa difícil me perturba, é porque eu tenho uma perturbação em mim. Seja a pessoa agradável, que me estimula a crescer e avançar. Nos relacionamentos é que eu avalio o meu nível espiritual. Por isso que amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, a trilogia de Jesus, é relacionamento. Relacionamento consigo, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Por isso, meus irmãos, a doutrina espírita, ressuscitando o pensamento de Jesus em espírito e verdade, vem nos convidar o amadurecimento, o autoconhecimento no trato com o outro, no relacionamento com o outro. Como eu estou na minha vida diária, nos meus relacionamentos. Como é que eu estou funcionando com as pessoas com quem eu convivo? Como é que dá para ser feliz, imaginar ser feliz, se eu vivo com relacionamentos conturbados? Se as minhas relações são conturbadas, é porque está alguma coisa errada também em mim, não é só nos outros. E eu tenho que compreender isso. Ah, mas eu amo fulano, ou fulana que é casada, que é casado. Recentemente alguém me abordou assim. Qual é o problema? Eles continuam amando. Ah, mas não é proibido? De jeito nenhum. Amar alguém casado, independente de ser casado ou não, pode amar. Ah, mas eu queria ter ele comigo. Aí é coisa diferente. Aí você deseja, não ama. Porque você pode amar sem fazer sexo com a pessoa. Inclusive sendo feliz, sabendo que o outro está feliz. Agora, se para você ser feliz, você precisa ter a outra pessoa com você, aí temos um problema, porque a pessoa já está comprometida. Então não é o amor que eu tenho por ele ou por ela que me faz sofrer, mas o querer, a correspondência de receber, porque amor não deixa a pessoa infeliz. Normalmente o que deixa a gente feliz é a carência de receber e não de dar. Portanto, é muito mais um egoísmo travestido de carência do que verdadeiramente um amor de doação. Para concluir, peço para citar um trecho da obra imortal Paulo Estevão, obra-prima da psicografia de Chico Xavier, que ilustra bem o que nós estamos dizendo, porque felicidade no sentido espiritual puro é uma construção que a gente vai estabelecendo no dia a dia. No dia a dia. E há um momento na obra Paulo Estevão que eu considero um dos momentos mais importantes da obra, na vida do apóstolo Paulo, que vocês percebem nesse trecho que, do ponto de vista espiritual, a felicidade não é isenta de sofrimentos. E, às vezes, a partir dos sofrimentos é que o indivíduo consegue ver as coisas de maneira mais feliz. Foi o momento de uma grande provação do apóstolo, do gigante do cristianismo primitivo, Paulo de Tarso. Ele estava em Jerusalém, havia chegado em Jerusalém, fez uma pregação, houve um tumulto, os fariseus fecharam a sinagoga, resolveram linchá-lo publicamente, a sinagoga foi fechada, começou então a trucidá-lo, alguém amarrou ele e começou a aplicar os açoites, e aí Emmanuel, com a sua sensibilidade, com a sua beleza, vai dizer assim: grande serenidade estabeleceu-se então na assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inolvidável olhar. E a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante,
sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava uma nova confiança no Cristo. Nessas disposições não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde, ou seja, inutilmente, os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduziu a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu o sarcasmo dos algozes inflexíveis, sentiu que sua alma se dilatava ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração e somente pela manhã voltou a si do caricioso descanso. O sol o visitava alegre através das grades da prisão. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Havia encontrado, por exemplo, essa paz que é inalterável, mesmo diante das perturbações à sua volta. Essa é a reflexão de uma felicidade mais pura, mais sublime, que está destinada a todos nós, mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado, muita paz.